Boa noite, tudo bem? Nós estamos começando a nossa live e nós tivemos aqui, desculpe aí, nós temos um pequeno probleminha técnico aqui com o microfone, mas já foi resolvido. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Nós estamos começando esse trabalho que nós demos o título de Resgate-se, por causa do momento que nós estamos vivendo. E nós precisamos resgatar algumas coisas que são tão importantes para que nós possamos atravessar aí os desafios e as dificuldades, né? A fim de que nós possamos mergulhar juntos dentro de um caminho com um pouco mais de equilíbrio, lucidez, serenidade, para lidar com todas essas questões. E o tema de hoje é o tema da autenticidade. Como resgatar a nossa autenticidade para que nós possamos viver de uma forma mais livre. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu gostaria de dizer para vocês também que nós estamos programando lives respostas, ou seja, o que não puder responder aqui, porque às vezes, né, as perguntas podem surgir aqui no chat e eu não consegui responder todas, nós vamos poder responder num próximo encontro aprofundando o tema, certo? Na quinta-feira. Então, para aqueles que estiverem interessados, existe essa possibilidade também. E o nosso tema é sobre resgatar a autenticidade para poder viver de uma forma livre. Ele vai abranger várias dimensões. E o primeiro ponto é entender o significado do que nós estamos resgatando. Porque para ter autenticidade, você precisa resgatar primeiro você, né? Quem é você, onde você está nesse momento, para que você possa resgatar aquilo que é próprio seu, aquilo que é a sua essência, para que você possa, diante das circunstâncias da vida, das situações de vida, você poder, então, ter uma condução, uma decisão que seja a partir de você, né, em que você possa realmente silenciar tantas coisas. Nós hoje temos um ritmo de vida que, de certa forma, nos sequestrou. E, ao nos sequestrar, esse ritmo de vida, ele nos tirou do nosso biorritmo, ele nos tirou do nosso ritmo interno, do nosso ritmo próprio. Antes desse processo que nós estamos vivendo, com a pandemia e tudo, nós já vivíamos uma vida quase sem tempo. Não sei se vocês se lembram dessa permanente questionamento: nossa, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, as pessoas correndo daqui para ali, de lá para cá, sem tempo para respirar, sem tempo para fazer todas as coisas. Então, o tempo era uma dificuldade encontrar um tempo de qualidade para fazer alguma coisa. Então, nosso tempo tinha sido sequestrado pelos inúmeros afazeres e por uma vida moderna que nos obrigava a, literalmente, a utilizarmos desse tempo de uma forma quase que caótica para dar conta de equilibrar todos os pratos, né? Ah, isso aqui tá aí, tem que correr para resolver isso aqui. Então, você era pilotado por todas as questões da sua vida, e acende, apaga um incêndio aqui, e resolve um problema dali. Então, esse sequestro do tempo, ele trouxe para todos nós uma vida de muita ansiedade, de muitos desafios, e também trouxe, por causa dessa ansiedade, com essa sensação de não poder estar se cumprindo, fazendo aquilo que você gostaria, no tempo que você gostaria, da forma como você gostaria, também trouxe, desencadeou uma distância, né, da sua vida, da sua essência. E isso trouxe muitos problemas também do ponto de vista de depressão, da síndrome do pânico, que é aquela coisa, o medo de não estar conseguindo viver a vida como eu gostaria, como eu devo viver, aquela urgência que vem da alma, aquele buscar, eu preciso fazer, eu sinto que eu estou atrasado, eu não consegui, como é que eu vou fazer tudo o que eu gostaria? Todas essas pressões, essas turbulências faziam parte da nossa vida.
e elas estavam nos levando para uma qualidade de vida muito, muito ruim, muito mediana, muito medíocre às vezes, né? E nós fomos nos afastando dessas questões essenciais para viver uma vida que muitas vezes nem éramos nós mesmos que estávamos nos propondo a viver. Fazendo escolhas equivocadas por causa disso, tentando sustentar a nossa personalidade, a nossa forma, o jeito que as pessoas nos veem, o que nós acreditamos que tínhamos que ser para conseguir cumprir papel disso, papel daquilo. Então, era um massacre da sua essência permanente. E com essa entrada dessa pandemia que nos forçou a, de um lado, ficar de frente para o valor da vida, né, com a ameaça de uma morte iminente, do outro, as questões todas que envolvem tudo isso, né, ter que conviver com ritmos, com a mudança estrutural, com todas essas questões que estão na pauta, e você, onde é que você está nisso tudo? Então nós vamos precisar nos resgatar, porque a vida é realmente mudanças, às vezes são mudanças mais intensas, mais estruturais, mais significativas, mas é um ciclo de mudanças permanente. Tem as mudanças biológicas, tem as mudanças psicológicas, hormonais, nós vamos crescendo, mudando de fase, mudando as nossas percepções, o nosso jeito de estar no mundo, e vamos criando relações com esse mundo que muitas vezes, por conta das nossas crenças ou percepções equivocadas, ou pela cultura que a gente vive, nós vamos adquirindo um jeito de estar no mundo que não é verdadeiramente nosso. E isso vai fazendo com que a distância entre o que eu verdadeiramente sou e a minha forma de ser no mundo fica diferente, e a minha autenticidade fica comprometida. Então, primeiro ponto no meio de tudo isso, para que nós possamos fazer o resgate, eu insisto e tenho falado sempre nas minhas conversas e lives e trabalho que eu faço com pessoas, que neste momento que nós estamos vivendo, algo fundamental a ser resgatado é o silêncio. Ah, mas é muito difícil, que está sempre com muita gente, barulho, e é TV ligada, é rádio, é música, é não sei o que, é ruído. Gente, acorda de madrugada cedinho, nem que seja 15 minutos, se você quiser, volta a dormir. Mas encontre um tempo para que você possa fazer um cultivo da sua solidão interior, estar a sós consigo mesmo. Isso é muito importante. Não tenha pretensão de nada, apenas de sentar, estar num momento em que existe um silêncio à sua volta, físico, existe dentro de você a predisposição para silenciar dentro. Isso é a base. Qual que é o instrumento básico para isso? A respiração. E nós vamos fazer aqui depois o exercício básico da respiração mais básica que nos ajuda a ir silenciando essas múltiplas vozes que ficam dentro de nós. Vozes das pessoas que amamos, vozes das pessoas que também temos dificuldade de conviver, vozes dos desafios da vida, vozes das mídias que nos chegam. São muitas vozes que se confundem dentro de nós e que nos afastam da possibilidade de ter o mínimo de paz de espírito para enxergar o que está acontecendo e escolher o seu caminho e, em última instância, ser autêntico diante de cada circunstância da vida. Nós vamos aprofundar nisso. Então, primeiramente, esse silêncio. E nesse silêncio, a primeira decisão para você começar a conversar com a sua autenticidade está nas decisões que você toma sobre você mesmo.
tomar decisões sobre como é que vai resolver essa questão prática aqui da vida ou outra, são coisas da vida, né? Não é tão complicado. As decisões mais estruturantes e significativas são aquelas que nós tomamos sobre nós, a respeito de nós mesmos. Então, se eu não adianta você fazer pensamento positivo, visualização criativa de que isso vai acontecer, enquanto você não tomar uma decisão sobre você diante desta circunstância, nada acontece. Porque a sua relação com você mesmo, ela começa quando você toma uma decisão sobre você. A sua relação com o outro começa quando muda a decisão sobre a sua decisão sobre o outro. Quando você consegue mudar a sua decisão interna de como você vai lidar com o outro, a sua relação com o outro muda. Quando você decide internamente que vai mudar as suas decisões sobre você mesmo, sobre o seu jeito de estar no mundo, é que a sua verdadeira relação começa consigo mesmo. E assim nós vamos, por exemplo, se você tem uma relação com a questão financeira, com a riqueza, com o dinheiro, enquanto você não toma uma decisão interna sua sobre essa questão, a sua relação com a riqueza não começa. Então, isso é para tudo, gente. Isso é realmente, assim, a coisa mais importante. Então, silêncio, e eu vou começar uma relação comigo mesma, onde eu tomo decisões sobre mim, sobre o que eu sinto, sobre o que eu estou pensando ou não conseguindo pensar, sobre o que eu estou dando conta de fazer e o que eu não estou, sobre aquilo que é um desafio para mim e aquilo que não é, aquilo que eu tenho medo e aquilo que eu não tenho, as circunstâncias em que eu me sinto vulnerável e aquelas que eu não. Então você começa a lidar com essa verdade natural que acontece dentro de você, nesses minutinhos que você marcou um encontro consigo mesmo. E você começa essa relação com silêncio, desligando as vozes. Imagine-se, cheguei agora no planeta, né? Estou chegando, não sei de nada, não sei que nome eu tenho, não sei que sobrenome, não sei nada, não tenho nenhum conceito sobre ninguém nem sobre mim. Eu só vou observar. E vou ver o que eu estou observando. Então, essa autoobservação, ela pode acontecer várias vezes ao dia, não precisa ser uma coisa que você, vou me programar, não é assim. Precisa ser uma coisa leve e fluida, porque autenticidade é fluidez. Autenticidade é um jeito de estar no mundo, e ele depende do quanto você consegue ser verdadeiro nesse seu jeito de estar no mundo. Então, comece pequeno, comece de uma forma leve, mas bem feita. Começa bem devagarzinho. Então, esse é o ponto onde quando você começa a tomar decisões sobre você mesmo, a sua realidade começa a mudar. A sua relação com a realidade começa a mudar. Quando a sua percepção sobre você e as suas decisões sobre você e a sua percepção sobre a realidade e as suas decisões sobre a realidade começam a acontecer dentro da autenticidade, você vai começar a sentir muitos alívios. Alívio da alma, alívio da mente, que para de apertar. Aqui na Bahia tem um estado que diz, não aperte a minha mente. Ou seja, aquela monte de pressão, um monte de voz, um monte de pessoas falando e dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, desliga tudo, né? Não deixe nada nem ninguém apertar a sua mente. Recolha-se. E neste momento, quando você começa a fazer essas mudanças, dessas decisões sobre si, e da forma como você relaciona com a realidade,
você começa a causar na realidade dos outros que convivem com você. Só que desta vez de uma forma levemente e profundamente autêntica. Então ela não tem esforço, porque nós temos esforços para ser aquilo que não somos. A dor começa aí, toda vez que nós temos que aparentar aquilo que não somos, que nós temos que sustentar uma imagem que não cabe mais à nossa consciência dentro dela, que o nosso estado de percepção não se encaixa mais dentro daquela imagem. Então, nós fomos educados a termos personalidade. E a personalidade não é necessariamente a sua essência. Personalidade é persona. Persona quer dizer máscaras, né? São as nossas máscaras eventuais, do que nós chamamos de nossos papéis funcionais ou sociais. Mas uma pessoa autêntica, em qualquer lugar, ela será autêntica. Ela vai ser um pai ou uma mãe autêntico. Ele vai ser um amigo, um irmão, um parente autêntico. Ele vai ser um amigo autêntico. Ele vai ser consigo mesmo autêntico. Vai ser com o mundo autêntico, com a vida autêntica. Então, essa autenticidade, que é esse fluir de uma forma em que, momento a momento, você se depara com uma situação e antes de saltar na frente, no seu modo, no seu hábito de ser daquele jeito, você respira. Consulta dentro. O que realmente eu sinto a respeito disso? Qual é a minha percepção disso? A minha percepção. Lá, profunda. E nesse momento, um diálogo novo começa a surgir. Às vezes nós falamos que gostamos de músicas que na verdade nós não gostamos, nós gostamos porque conhecemos. Mas se formos observar a letra, a melodia, a harmonia, lá no fundo vai descobrir que não gosta tanto assim. Mas porque está acostumado, está habituado, eu gosto muito disso. Assim é também com paladares, com as coisas que nós nos alimentamos. A gente come sempre alguma coisa e, às vezes, ficamos presos àqueles paladares, às vezes nós enjoamos daquelas questões. Tem pessoas que eu tenho um amigo que ele falava o seguinte, que ele gostava muito de pudim de leite, e ele dizia isso para todo mundo. Até que um dia ele enjoou. Todo mundo dava para ele, levava, sempre fazia para ele, mas ele enjoou. E ele levou um bom tempo para convencer as pessoas que ele não gostava mais. Então, metaforicamente, é mais ou menos isso. Você vai sendo uma pessoa que não é você, até chegar um momento em que você enjoa, ou que você fica cansado de ser daquela forma. E aí tem dois tipos de coisa que ocorrem. Ou você vai rir disso, ou você vai abraçar os seus desafios para poder conseguir ser você, ou você vai deprimir profundamente e vai se sentir tão preso que você entra para dentro, começa a deprimir. Aí você se torna cliente dos problemas. Isso é muito interessante pensar, porque é o seguinte, nós temos na nossa cultura que os heróis são aqueles que enfrentam tudo, que fazem, que tem que resolver os problemas, que tem que estar com a cabeça erguida, que tem que fazer, que tem que... Nós não precisamos ser heróis de problemas, de desafios, de nada disso. Nós precisamos lidar com eles. Mas a nossa recompensa não é o reconhecimento de ser herói, de ser isso, não. Nossa recompensa é estar em paz e aceitar que a vida é bonita, ela pode ser bonita. Que você não precisa ser cliente de dores, de doenças, de desafios, de grandes problemas, para que você seja reconhecido de alguma forma. Então, a nossa autenticidade, ela vai nos libertando desses incômodos. Porque tem um ditado que diz o seguinte, que os problemas, quando eles chegam, se eles não encontram clientes para comprar,
eles cometem suicídios. Eles acabam desaparecendo por si, se você não for um cliente assíduo de um mesmo problema. Então, primeiro ponto, dá uma parada e ver situações que se repetem muito na sua vida e que são muito desafiantes, para ver quanto que você está sendo cliente dessa situação. E que você está, de certa forma, precisando para interagir com essa situação, para sentir que você é vencedor ou que você conseguiu resolver. Então, esses pontos, entre outros tantos, eles são pontos que nos sequestram da nossa autenticidade. Eles vão nos sequestrando para bem longe, levando para lugares bem distantes daquilo que nós verdadeiramente somos. E quando você tem uma situação de vida em que tem muitas pessoas dizendo muitas coisas sobre essa situação, está na hora de desligar todas essas vozes e começar a buscar a sua autenticidade para lidar com essa circunstância. Então você olha para você mesmo naquele encontro lá, encontro do silêncio, e você diz: e aí? O que você sente sobre isso? Você está dizendo para você mesmo. Quando você pensa nessa circunstância, como é que o seu coração fica? Como é que a sua mente fica? Agita? Se você tivesse uma chama de uma vela ao seu lado e você pensasse nisso, como ficaria essa chama? Agitada ou calma? Porque é assim que nós fazemos com o nosso fogo vital, né? Nós nos entregamos a turbulências tão grandes, e eu não estou dizendo, gente, que isso vai parar da noite para o dia, não. Mas a partir do momento que você toma consciência e você se apropria da sua vida e não entrega mais a sua vida na mão do outro, não entrega mais o seu tempo na mão dos outros podem ser a televisão, pode ser as mídias, em média os brasileiros levam de 3 a 4 horas nas redes sociais, imagina, são horas preciosas, e vendo o que outros estão fazendo ou falando, e vendo se aquilo ressoa ou não, se você concorda ou não, se você aplaude ou não, mas você não sai do lugar, porque você não está convivendo com a sua voz interior, que nós chamamos da presença, da consciência, da presença divina, do seu senso de existência. Qual é o espaço na sua agenda para trocar ideias com esta parte que, na verdade, é o seu verdadeiro eu? Então, nós falamos muito em meditar, falamos em fazer exercícios, falamos de ego, de superego, de eu superior, eu inferior. Não, eu estou falando do eu original, de origem. Eu estou falando do eu que gerou a possibilidade da sua existência. Que é aquela voz que às vezes você escuta e dialoga, que fala, não, não faz isso não, porque pode acontecer aquilo. Olha, cuidado, isso não é bom. Ou te dá aquele aperto, né? Aperto no coração, aperto na boca do estômago, né? Que é no plexo solar. Quando você está fazendo alguma coisa e você sabe que aquilo não é o melhor que você pode fazer. Ou então que você está desviando, ou então você está perdendo energia. E uma das coisas que mais nos faz perder energia vital é a falta de autenticidade. Porque aí na autenticidade é perda de poder. Você não consegue ser quem você é. Não consegue dizer o que você pensa e sente. Não consegue agir de acordo com o seu coração e a sua consciência.
Então você começa a dizer para você mesmo que você não tem esse poder, que você é impotente diante da sua verdade, que você não consegue ser quem você é. Então, este é o ponto. E ser autêntico não é ser agressivo, é ser autêntico sem violência, sendo você, nas estações da vida, nas estações do dia. Às vezes, no mesmo dia, você amanhece na primavera e vai dormir debaixo de uma tempestade. Então, como é que se comporta a sua percepção e como você honra isso? Então, assim, esse jeito de fluir que é autêntico, que vem de dentro, ele é vital para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos saindo de uma estrutura, de um modelo de civilização, de vida em sociedade global, para algo ainda não muito claro para todos nós. Se nós já estávamos vivendo o caos antes, sem tempo para nada, a vida era um trator e as pessoas adoecendo por excesso de trabalho, por burnout, que eles falam, pessoa entrando em situação de depressão, pânico, muito suicídio antes da pandemia. Imagine nesta transição em que nós estamos sendo levados a fazer uma pausa, a colocar o pé no freio e a repensar, independente das outras questões, porque não é o nosso tema, mas se você estiver autêntico, quando você olhar para essas outras questões que estão externas a essa situação que vivemos hoje, você vai saber como se posicionar, sendo autêntico. Então, nós estamos falando aqui sobre a nossa lucidez em relação à nossa autenticidade. Porque a autenticidade, quando ela é praticada, ela é vivida, ela é como se fosse uma asas, você ganha asas, você começa a voar. Porque é muito difícil você acordar e, às vezes, dentro da sua própria casa, não poder ser quem você é. Dentro da sua própria casa, você não tem um tempo com você, porque senão você vai se sentir culpado porque não está dando atenção para Beltrano, para A, para B, para C. E você não pode chegar para as pessoas e ter a dignidade de dizer: gente, eu estou me sentindo esgotado, eu preciso de um tempo comigo e eu quero pedir ajuda de vocês para que eu possa fazer isso, para que eu possa ter uma convivência melhor com todo mundo nesse momento. Como que nós podemos mudar a nossa dinâmica quando nós começamos a assumir, incluindo as nossas vulnerabilidades nesse momento, apenas dizendo de uma forma autêntica, verdadeira, aquilo que está no nosso coração. E nós perdemos isso há muito tempo. Há muito tempo, porque as pessoas foram educadas, né, a ser politicamente correta, ecologicamente correto, socialmente correto. E esse correto nem sempre é o correto. E não é a ação de retidão. Então, o que que nós fazemos? Nós plantamos em nossos corações a semente, a gênese da corrupção. Corrompemos a nossa integridade, deixando de ser autênticos. Nesse momento, nós começamos a adoecer, literalmente, seja físico, emocional, mental ou até mesmo espiritualmente. Então, a autenticidade nasce do silêncio que está por trás de tudo e para onde tudo volta. A autenticidade, ela está na coerência do que você vê, pensa, sente, fala
e vive. E nós nos recortamos totalmente na nossa educação formal, até no nosso método de aprendizagem, onde nós recortamos diferentes matérias e disciplinas que nos tiram a possibilidade de entender como elas se relacionam no contexto da vida de forma integrada. E nós nos recortamos em diferentes papéis de pai, de mãe, de relações afetivas, de companheiro, de companheira, de marido, mulher, entende? Nós nos perdemos, nos recortamos e perdemos a nossa integridade. Quando nós perdemos isso, quando nós deixamos de fluir de forma autêntica. E isso é uma coisa muito importante para esse momento. Deixa o barulho ficar lá fora. Lá fora, aqui dentro, e aqui dentro estou eu. E a minha vida está aqui, pulsando, batendo. E quanto mais inteira eu estiver, mais saúde eu tenho, porque eu mantenho a frequência atômica celular mais elevada, que vai sustentar a minha imunidade, que vai sustentar o meu grau de saúde. Então, a autenticidade é porta para muitas coisas. A outra questão é que ela só acontece no aqui e no agora, de momentos presentes. Você só pode ser autêntico aqui e agora. Você pode encontrar alguma pessoa ali na esquina, e aí, como você está? Eu estou bem. Estou bem, estou um pouco preocupado com isso, mas sinto que vai passar, não quero entrar. A pessoa vem com uma conversa que você não está querendo entrar, você fala, olha, eu entendo a sua preocupação, mas eu te peço que eu não quero mergulhar nesse assunto agora. Eu estou evitando porque eu sinto que para mim é melhor. Com suavidade, com leveza, mas com autenticidade. Eu vou dizer para vocês que quanto mais a gente se comporta assim, mais nós vamos contaminando os outros. Sabe por quê? É gostoso, é leve, é muito bom. Então, assim, temos que ir desarmando, sabe? Tirando essas armaduras que, na verdade, parece que estão nos protegendo, mas não. Estão batendo com muita força naquilo que nós temos de mais valioso. Então, a nossa consciência e a nossa paz de espírito, ela é a nossa proteção, ela é o nosso verdadeiro escudo. E no momento em que nós nos separamos disso, nós ficamos vulneráveis às pancadas que vêm de todo lado e que nós não sabemos qual escudo vamos escolher para nos proteger. Sendo autêntico, sendo sincero, sendo verdadeiramente você, você começa a harmonizar as suas diferentes dimensões, alinhar. E a harmonia do seu verdadeiro ser é a sua maior proteção física, energética, emocional, mental e espiritual. Esse é o maior escudo para qualquer coisa, para qualquer situação. Outro ponto importante é que a autenticidade também é a medida do nosso caráter. As pessoas falam tanto em caráter, mas o caráter, ele se demonstra quando as pessoas são verdadeiramente elas. E não adianta você fingir que você tem caráter para os outros lá fora, que você tem uma certa retidão, e na hora H ou de determinados momentos você tem vulnerabilidades em relação àquilo que você costuma dizer que você é. É melhor que você, nos seus momentos de silêncio, encontre as lacunas do seu caráter e tome uma decisão sobre você mesmo em relação àquilo. E aí a sua relação com você mesmo vai preencher a lacuna de caráter naquela questão. Mas nós temos que ter essa
humildade, por um lado, de poder fazer esse movimento. E não tem muita regra, não é receita de bolo, gente, porque no fundo, nós carregamos nas nossas verdades mais profundas a solução para todos os nossos problemas. É que muitas vezes nós somos levados a buscar essas soluções fora. E tentar buscar fora é tentar ter um controle ilusório da situação. Quando você busca dentro, é impressionante, você vai fazendo dissolver determinadas situações e tensões, quando você simplesmente diz, olha nos olhos das pessoas, olha, eu estou triste porque eu não estou conseguindo conversar com você como eu gostaria. Eu sinto que nós poderíamos conversar melhor, mas não estamos conseguindo. E eu estou triste, porque muitas vezes a tristeza se transforma em raiva. Normalmente, grandes raivas estão enraizadas em profundas tristezas. Então, quando você autenticamente assume a sua tristeza, abre uma fenda no seu coração, e aquela dor, daquela tristeza, que se tornou uma raiva, para poder se defender daquela tristeza, começa a se transformar em ponte para que você resolva a situação e possa fazer essa travessia. Então, a autenticidade, ela dá a medida do nosso caráter também, ela permite isso. E não é colocando você num cárcere, ou te culpando, ou te condenando, porque a consciência não condena, ela ilumina para libertar você para a sua própria evolução. Condenar e encarcerar é manter a pessoa no mesmo lugar e reforçar aquela limitação. E se você faz isso com você mesmo, quem dirá com os outros? Porque a regra não é faça amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós somos um, fica claro, né? Se eu amo ao próximo na medida que eu me amo, então nossa unicidade começa a acontecer. Mas se eu não consigo me amar, a medida de amar o próximo também foi afetada. E se amar é respeitar a sua verdade interior. Se amar é permitir ser quem você é de uma forma não violenta. Mesmo se você for violento em algum momento, você precisa ir lá de novo, reconciliar com você, para depois reconciliar com o outro, com o qual você foi violento, seja o outro uma planta, um animal, uma pessoa, ou você mesmo. E você poder, olha, eu extrapolei, eu poderia ter feito melhor, e fiquei triste por não conseguir fazer, ainda fiquei com raiva de não ter feito como eu acho que deveria ter sido. E nesse exercício de autenticidade, nós vamos nos libertando, nós vamos nos tornando livres das algemas dos papéis, livre dos algemas do faz de conta que eu sou assim. Porque isso é um esforço enorme, gente. Sustentar um personagem custa caro. O personagem gosta de se vestir de uma forma, ele gosta de se falar de outra, ele tem que ser assim, senão o que os outros vão pensar de mim, etc. Tal. O autêntico não precisa nem pensar nessas coisas. Porque na medida que o dia passa, ele vai sendo ele mesmo, né? Vai sendo ele mesmo. E isso vai dando uma liberdade que vem lá de dentro. É uma liberdade para respirar mais fundo. É uma liberdade para não ter que ter todas as respostas a cada momento, a poder dizer, olha, eu não sei, eu preciso pensar sobre isso, eu gostaria de ter uma resposta agora, mas não tenho.
e esperar que o tempo e que o seu diálogo interno possa trazer um pouco mais de lucidez para essa resposta. Então, esse jeito de estar no mundo, de fluir com autenticidade, gente, é delicioso. Mas não foi cultivado na nossa educação. Nossa educação não nos prepara para isso. Então, quando você começa a ser autêntico e vai abandonando o estresse das personas, né, das suas máscaras, que elas geram um certo estresse. Quando você vai soltando isso, você vai soltando, porque a autenticidade, ela vai libertando, você começa a sentir aquela, sabe, sem preocupar com o próximo momento, porque no próximo momento você vai ser você de novo. E no próximo você vai ser você de novo. Ou se você ficar triste, ou se você ficar chateado, você fala, nossa, eu tô mal, isso me deixou mal, eu tenho que cuidar disso dentro de mim, porque não foi bom, isso me bateu, não foi legal, eu tô precisando trabalhar com isso. Então, pede licença e vai trabalhar. É você poder chegar para o outro e dizer, olha, como você está sentindo? Permitir que o outro seja autêntico também. Deixar que as vulnerabilidades sejam colocadas com a delicadeza que se coloca um bebê no berço. Porque as nossas vulnerabilidades é o nosso potencial de crescimento. Quando nós colocamos um bebê no berço, com todo cuidado, porque nós queremos preservar a sua vida, queremos que ele cresça. Quando nós colocamos a vulnerabilidade nossa no berço da nossa autenticidade, a gente permite que a nossa evolução possa se dar. E isso, gente, é liberdade. Isso é libertação, com toda certeza. Vocês podem ter certeza de que é um sentimento de alívio. Sabe aquele alívio que vem? Ai, eu não preciso me preocupar com o próximo momento. Eu não tenho que controlar aquela situação. Eu não tenho que controlar a tal pessoa. Eu tenho que ir lidando momento a momento. Isso não significa ser permissivo, que é outro ponto importante. Ser autêntico e permitir a autenticidade do outro sem violência não é você ser permissivo, nem com você mesmo, nem com o outro. Saber colocar com autenticidade os limites também é importante. Porque nós precisamos dizer, olha, aqui eu paro. Desse jeito eu não consigo seguir, eu não consigo ainda dar o próximo passo. Ou daqui você não pode mais entrar neste mundo porque não há nesse momento o como interagir nessa situação. Precisamos melhorar a forma de lidar com ela. E respeitar isso. E realmente colocar com serenidade e firmeza. Mas uma firmeza autêntica, uma firmeza que ela não é contestada. Gente, a autenticidade, ela desarma, porque você não contesta a autenticidade. Você conversa com a autenticidade. Mas você não contesta, não se faz guerra com a autenticidade. Ela é por si de natureza pacificadora. Porque ela carrega na sua raiz a possibilidade da resolução de conflitos. Porque quando nós encontramos a verdade dentro de uma situação de conflito, a verdade maior, mais essencial daquele conflito, ela liberta. Liberta todos que estiverem envolvidos nesse conflito. A verdade essencial. Não é a verdade de cada um. Não é o jeito de perceber de cada um. A verdade essencial daquele conflito, que ele carrega. Quando a gente chega na alma dela, essa verdade, a autenticidade daquilo que está ali gerando conflito, liberta. Então, é um momento, um jeito novo de estar no mundo. E nós estamos vendo ruir à nossa volta
as estruturas nas quais nós acreditávamos, a nossa credibilidade nas instituições que compunham a nossa sociedade, o nosso jeito de viver, estão em xeque nesse momento, todas elas. De saúde à educação, de todas as formas, né? De espiritualidade e de crenças, de religiões, de padrões de comportamento, de modelo de vida, está tudo em xeque. Qual é a melhor forma de lidar com isso? Para que você possa permanecer com saúde e atravessar a faxina que está sendo feita aí, a sujeira que está sendo tirada debaixo do tapete dos séculos, é sendo autêntico, passo a passo. Não sei, não sei, sim é sim, não é não. Se você ampliou a sua percepção, mudou de opinião, sim é sim, não é não. Não sei, não sei, preciso de tempo para poder pensar e sentir. E isso é um ponto importantíssimo nesse momento. Às vezes, nós temos ímpetos de querer, para aqueles que nós amamos, que nós queremos bem, fazer com que eles encontrem as mesmas percepções que nós estamos tendo. Mas este não é o momento para isso. A melhor maneira de fazer alguém que você ama encontrar a sua percepção é vivê-la. É ser quem você é. E a pessoa vai observar, vai sentir as suas mudanças, as decisões que você teve sobre você, e é isso que vai ficar como base para as novas relações. Então, eu estava dizendo que a autenticidade é uma porta para a ciência da iluminação, ou seja, de você conseguir expressar a luz que você é, só tem um caminho: ser autêntico. E à medida que você vai sendo autêntico, tudo aquilo que é único seu começa a emergir. Como eu costumo dizer, cada um tem uma identidade própria. Nós temos a nossa impressão digital, que é o nosso selo eletrônico, por isso que é digital, né? Ela tem ondinhas aqui e é único. O tom de voz, o timbre da voz de cada um, a cor, né, que cada um emana na sua aura, o seu olho, o seu olhar, a sua voz, e a sua pulsação, o seu ritmo respiratório são únicos, únicos. Então, nós somos seres únicos, e para manifestar a totalidade que nós somos, atingir essa iluminação, ou seja, que é expressar a luz que eu sou, aqui nesse plano, não tem outro caminho que não seja a autenticidade. O eu sou só conhece a autenticidade. O eu sou não vai negociar o seu nível de consciência, não está na mesa para ser negociado, não está na mesa para ser corrompido. O seu coração não pode e não deve ser corrompido, porque isso gera doenças, estresse e doenças de várias formas, várias doenças. Então, além do que, extrapolando isso para o campo pessoal, do campo pessoal para outros, é o germe, a semente da corrupção para toda uma série de relações que impactam a vida coletiva. Basta ver o que nós estamos vivendo, o que é a corrupção que está dentro do ser humano é capaz de fazer e como que isso impacta a vida de milhares. Então, nós precisamos ser os grandes agricultores da semente da autenticidade. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, sendo autêntico com eles, inclusive nas nossas vulnerabilidades. E isso não foi nunca nos educado. Nós não fomos educados para isso, nos ensinado. Nós sempre fomos levados a, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não pode falar isso, porque senão vai fazer. Então, cheio de dedos e não me toques, cheio de
situações, e não é o contrário que deveria ser educados para ser autênticos de forma elegante, serena, verdadeira, sem violência. E isso cultivaria o quê? Pessoas muito mais equilibradas, muito mais sensatas e muito menos corruptas na sua forma de estar no mundo. Então não adianta combater a corrupção lá fora se o germe dela está dentro, na nossa habilidade de ser autênticos, de sermos honestos, coerentes entre o que penso, sinto, falo e faço. E isso é uma construção. Nós não podemos agora falar, nossa, mas eu não sou assim, eu não fui. Não importa. O que foi, foi. O que nos trouxe até aqui, já nos trouxe até aqui. Muito obrigada, valeu! Agora que eu estou tomando consciência disso, é daqui para frente que eu vou tocar este novo instrumento. Então, temos que ir afinando este instrumento, que é os nossos veículos de manifestação da nossa consciência maior. Se quer uma vida maior, se quer um mundo melhor, comece por aí. Nós só teremos um mundo melhor quando nós tivermos pessoas melhores no mundo. E pessoas melhores são pessoas mais autênticas e mais conscientes. E este é o nosso desafio nesse momento. Quanto mais turbulento é o caos lá fora, mais aumenta o desejo interno de uma ordem, de uma harmonização desse caos, de ir para o caórdico, para uma ordem mais elevada. E aí o que acontece? Esse desejo é que vai fazer com que as pessoas que desejam isso, ancorem isso, transformando a realidade. E organizando esse caos para que ele dê frutos para estruturas muito melhores e muito mais muito superiores do que as que nós tivemos até agora. Então, aí começa a iluminação. A ciência da iluminação está aí. O passo primeiro é o seu jeito de estar no mundo autenticamente. Então, qualquer lugar que você esteja, na cachoeira, sozinho, caminhando na praia, conversando com as pessoas, num centro caótico, urbano, no meio de um shopping, numa festa, numa multidão, é uma pessoa só. É a mesma pessoa. É você na sua autenticidade, momento a momento, atento ao seu observador interno, para não deixar que outras vozes ocupem a sua jornada da vida, que outras vozes influenciem na sua forma de responder ao que a vida te solicita, momento a momento. Por isso que eu digo que é a iluminação, porque ela só acontece no aqui e no agora. Né? Ela é aqui agora, é aqui agora. Uma outra questão que eu gostaria, que nós estamos caminhando aqui para o nosso tempo, né, é que ser autêntico é também o caminho do empoderamento, que as pessoas tanto falam, mas na verdade é quando você consegue sentir-se poderoso, porque na autenticidade eu posso ser quem eu sou. Eu posso dizer o que sinto quando eu sinto o que é para dizer. Eu posso me manifestar de forma não violenta, porém verdadeira e honesta em todas as situações da minha vida. E toda vez que você mente, que você dissimula e deixa de ser verdadeiro, você cria um estresse subatômico, intratômico, celular, que não tem medicamento nenhum que tire você disso. E ele vai se acumulando. E ao mesmo tempo, você perde o poder quando você deixa de ser autêntico. Você começa a ser impotente diante de si mesmo. Você se sente impotente, ou seja, não tem poder para conseguir ser quem você é. Isso é uma grande mentira, porque você foi dotado de poder para isso. A sua vida é uma expressão clara disso. Nós temos um poder imenso que nos foi confiado, de criar e recriar a nossa realidade.
de conseguir fazer coisas incríveis nesse planeta, nesse mundo, com tudo que aqui existe. Então nós precisamos ser livres na nossa autenticidade. É o passaporte para uma liberdade consciente. É o passaporte para um novo jeito de fluir no mundo. E traz uma paz, gente, imensa, no meio de todo o tumulto. Não comprem os problemas que estão sendo vendidos para vocês. Não seja cliente de problemas para se sentir vencedor de nada. Ser autêntico e conseguir expressar quem você é a maior de todas as vitórias. E fazendo isso momento a momento, você vai dando passagem para que a sua consciência divina seja exatamente a sua melhor expressão. E esse é o ponto que eu queria abordar hoje. Sei que foram muitas janelas abertas sobre essa reflexão sobre a autenticidade. Na próxima quinta-feira, eu estarei respondendo aqui as perguntas que as pessoas quiserem fazer. E vocês podem mandar, né, escrever aqui mesmo, enviar no nosso grupo lá, quem se inscreveu, as perguntas. E eu vou procurar responder. Por quê? Essa conversa que agora nós estamos tendo, né, de certa forma mais, né, online, pelas circunstâncias atuais, elas são necessárias nesse momento. Vamos aproveitar esse tempo que nos foi devolvido, né, por questões circunstanciais, e fazer dele momentos que merecem a nossa vida. Porque dessa forma nós estamos cultivando saúde, uma aura de saúde, de paz, de um ambiente agradável e de um jeito de estar num mundo diferente, porém melhor. Então eu queria agradecer a todos que estiveram aqui nesse momento até agora, convidá-los para que nós possamos fazer uma breve harmonização neste momento. É sempre muito importante harmonizar, sempre que possível, né? Nós temos essa capacidade para que a gente possa aproveitar esse momento de esclarecimento, de expansão da nossa percepção, da nossa reflexão interior, levar para dentro de nós, mas também oferecer essa vibração para o mundo, para o planeta, para quem precisa. E aí eu queria convidá-los agora para essa harmonização e entrarmos juntos numa sintonia. Tudo bem? Ok? Respondam aí para mim no chat se tá tudo ok, se tá bom. Eu desejo a vocês, antes dessa harmonização, muita autenticidade, porque dessa forma vocês serão livres em qualquer lugar, em qualquer instância, em qualquer situação. Muita autenticidade, gente. Tenham coragem para ser livre. Tenham coragem para ser quem vocês são, porque com certeza o melhor está aí. Então vamos lá, procurar colocar o corpo, né, numa posição confortável, autêntica, né, autenticamente confortável. Não adianta você ficar todo tenso, né? Relaxa seus ombros, procure não cruzar as pernas e os braços, porque exatamente para a energia fluir no corpo como um todo. E vamos respirar agora, né? Como nós falamos sobre a autenticidade, nós vamos trazer a autenticidade da nossa consciência divina, da nossa presença para esse momento, respirando, né? Fazendo a respiração quadrada, 1, 2, 3, 4, enchendo o pulmão, 1, 2, 3, 4, mantendo o pulmão cheio, 1, 2, 3, 4, expirando, exalando o ar, expandindo através dos nossos poros, preenchendo a nossa aura, e sustentando com o pulmão vazio, 1, 2, 3, 4, é quando nós projetamos conscientemente esse campo que nós trabalhamos com a respiração para o ambiente que nós estamos e mais além. Para as nossas pessoas queridas, para a nossa comunidade, para o nosso país, para o nosso planeta.
Então vamos lá, inspirando a consciência divina, o eu sou, inspirando a sua autenticidade, retendo e absorvendo essa autenticidade que vem da sua origem, expandindo essa autenticidade que vai criar uma aura à sua volta e projetando essa autenticidade para o mundo, para todas as pessoas que estão precisando disso nesse momento para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, de harmonia para lidar com os seus desafios. Vamos juntos agora, trazendo na nossa respiração, inspira a presença divina, absorve, expira através dos seus poros, criando uma aura de paz. Retém e projeta agora, vamos projetar para todo o ambiente, para a nossa casa, para as pessoas que convivem, habitam, trabalham ou visitam o nosso ambiente. E vamos levar agora, agradecendo a esta oportunidade, as nossas presenças divinas, a nossa consciência maior. Vamos expandir isso para que todos aqueles que nos assistem e que estão conectados conosco, e que a nossa energia divina toca, que a nossa energia de vida alcança através de pensamentos, sentimentos, palavras, ações, nós possamos levar essa percepção da liberdade através da autenticidade profunda e que isso possa ser multiplicado, intensificado e recebido no coração de cada homem, mulher e criança, no nosso país e no planeta inteiro, para que nós possamos regar neste momento o germe, a semente dessa autenticidade do ser verdadeiro no coração de cada um. Que isso possa abrir uma pequena fenda, que essa luz possa ir abrindo, expandindo, iluminando, harmonizando, equilibrando, todos numa sintonia que começa de dentro para fora, alinhado à sua consciência original, à sua força de existência, e que essa relação interior com quem eu verdadeiramente sou, com a origem divina da nossa vida, possa ser cada dia, cada momento, mais e mais alinhada, para que nós possamos, de uma forma lúcida, autêntica e livre, ser quem somos, transformando o nosso ambiente e o nosso mundo em um lugar melhor. Muita paz, muita luz e até o próximo encontro. Muito obrigada pela presença de todos e até breve.